Caríssimo, o teu ensino, porém, seja conforme a sã doutrina. Salve Maria! Hoje é terça-feira, dia 10 de novembro de 2020, memória litúrgica de São Leão Magno. Eu sou o Padre João Paulo Ruse, pároco da Paróquia Todos os Santos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos às minhas redes sociais. E como você já sabe, antes da gente começar esse sermão, dedica uns segundinhos para curtir esse vídeo, para curtir esse podcast, para compartilhar nas suas redes sociais, para fazer um comentário. Faça isso agora, porque isso ajuda muito, mas muito mesmo o alcance do apostolado. Curta também a página da Paróquia Todos os Santos no Facebook e no Instagram, que por mais que não esteja postando o sermão nestas redes sociais, elas são também um canal de comunicação da paróquia com você. Assina o meu podcast, se inscreve no meu canal no YouTube e marca o sininho das notificações. E por último, se você estiver vendo valor no meu apostolado, se este sermão tem te ajudado, se as notícias comentadas têm te ajudado, aliás, amanhã tem o programa de notícias comentadas, faça também uma doação e ajude a nossa Paróquia Todos os Santos. Deus te abençoe e salve Maria! Muito bem, filhinhos. Nós comemoramos hoje a memória de São Leão Magno. E uma curiosidade, São Leão foi o primeiro Papa a receber o título de Magno. E ele viveu numa época, ali por meados do século V, que tem algumas semelhanças com a época em que nós estamos vivendo agora. Foi aquela época do finalzinho do Império Romano, em que as fronteiras do mundo civilizado estavam sendo constantemente ameaçadas pelas invasões dos bárbaros. Aliás, inclusive, Roma foi salva 2 vezes pelo Papa Leão Magno porque convenceu os bárbaros a não matarem os cidadãos de Roma. Infelizmente, uma vez ela foi saqueada, mas pelo menos muitas pessoas foram poupadas. Foi também uma época de muita confusão doutrinal, porque havia várias heresias sendo ensinadas, como a fé verdadeira, como ortodoxia, como o nestorianismo, o pelagianismo, o arianismo. E naquela época não tinha site do Padre Paulo Ricardo, não tinha site da Canção Nova para as pessoas terem acesso a uma doutrina confiável. Então, dependendo de quem fosse o padre da região, de quem fosse o bispo da região, os fiéis não tinham a menor ideia de qual era a verdadeira fé. E São Leão Magno foi tão grande porque defendeu com muita vivacidade a verdadeira fé. Escreveu cartas para os bispos, exortou a comunhão, lutou, como eu disse antes, contra a invasão dos bárbaros, ou seja, foi um autêntico pastor. E em tempos de confusão, a adesão ao pastor da igreja é a única, mas de verdade, a única garantia de adesão à fé verdadeira. E também, como eu disse antes, há muitas similaridades entre a época de São Leão Magno e os tempos que nós estamos vivendo hoje. Porque também as fronteiras da Europa, a civilização ocidental está sendo ameaçada por bárbaros. Porque também há uma enorme confusão doutrinal, dependendo da paróquia que você está, do bispo que você está, das fontes a que você tem acesso, existe muita confusão, mas muita confusão. Todo dia é uma sentença de excomunhão virtual nova que aparece. Porque bispo de tal é herege, porque o papa é herege, porque o padre lá é herege, porque, sei lá, como eu estou dizendo, todo dia é uma carta de excomunhão virtual nova que está aparecendo por aí. E assim como na época de São Leão Magno, a única garantia que nós temos de estarmos unidos na verdade é a adesão ao Santo Padre.
não ao padre fulano de tal, não ao arcebispo fulano de tal, não ao bispo fulano de tal, não ao teólogo fulano de tal, mas ao Papa. O Papa é a garantia de unidade de fé. Pelo amor de Deus, entendam isso. Quem não está unido ao Papa está fora da igreja. Então, filhinhos, peçamos com muito fervor a intercessão de São Leão Magno pela nossa igreja, para que estejamos unidos ao Papa, para que o Papa tenha, como São Leão Magno, a fibra de defender a fé verdadeira, de defender a civilização. Deus te abençoe e salve Maria!